Repita comigo essa frase. Em Deus, e só nele tenho vitória. Amém? Tome posse então dessa palavra, dessa mensagem, e você vai levar para casa nessa noite. Em Deus e só nele eu tenho vitória. Se você já quiser deixar a Bíblia aberta, enquanto o Alan vai cantar mais um louvor, deixa a Bíblia aberta em Filipenses, livro de Filipenses. Se você tem um celular, abra um celular, onde você estiver. Importante que você tenha a Bíblia. E se você não tiver, vai ter aqui também no nosso data show, tá bom? Filipenses 4:13, então é o versículo base para a palavra que Deus me deu nessa noite, nesse lugar. Amém, queridos? Amém. Preste atenção nesse louvor, cante junto, porque você conhece ele. Mas eu queria que você, além de cantar, prestasse muita atenção do que aquilo que você está cantando. Tá? Nós temos o hábito muitas vezes de cantar, e nós não observamos o que nós estamos cantando, o que nós estamos declarando. Então, isso que você cantar agora, a nossa vida como cristão, ela tem que ser assim. Então, preste bem atenção no que você vai cantar, porque as palavras têm poder. Você vai abrir a boca e vai declarar isso que nós vamos cantar agora, que o Alan vai cantar, que eu não canto, né? O Alan que canta. Ele que vai cantar e nós vamos acompanhar esse louvor aí. Amém? Amém. E já vamos para a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Cante. Eu aprendi a adorar pelo Ele vem, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, e se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Amado,
Amados, eu preciso, antes de começar a pregar, compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana com Deus e confessar para vocês que eu tive muita dúvida também se eu falaria isso aqui na igreja, no culto, ou se eu não falaria. Eu orei a Deus e neste momento agora, aqui, agora, Deus confirmou que é para mim comentar com vocês. Deus confirmou que é para mim comentar com vocês, porque esse é o nosso papel. Como disse o Moisés, nós estamos aqui para levar a palavra, para levar a mensagem, mas se você não tomar a sua posição, não vai haver mudança na sua vida. Amados, os dias estão se abreviando. Amém? Vocês concordam comigo? Os dias estão se abreviando. Amém? Os dias estão se abreviando, nós temos visto isso. Ainda hoje eu estava me lembrando, daqui a 2 dias, já faz 1 mês que nós tivemos as eleições. Parece que foi ontem, não é verdade? Parece que foi ontem que nós tivemos as eleições. Daqui 2 dias, já faz 1 mês que nós tivemos as eleições. Então o tempo está se abreviando. E como o tempo está se abreviando, como tem sido pregado pelo pastor Paulinho, pelos demais pastores, pelos presbíteros aqui, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Essa semana, queridos, aleluia. Esqueci até de disparar o cronômetro aqui, agora eu vou disparar para controlar o tempo, senão não dá certo. Depois eu disparo aqui. Essa semana, eu tive um sonho tremendo. Agora eu perdi o cronômetro, achei de novo aqui. Amém, glória a Deus. Essa semana Deus falou comigo num sonho. Preste bem atenção, mas isso é coisa séria, tá? Eu não sou, de forma nenhuma, eu subiria aqui para falar algo para vocês que fosse, lógico, a visão foi minha. Eu tive a visão, você não teve a visão. Mas eu tive a visão e eu orei muito a Deus para Deus falar comigo, se era para me passar ou não. Porque às vezes você vem aqui e conta uma experiência sua e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Mas glória a Deus, se eu subo aqui e falo algo, é porque Deus realmente mandou eu falar. Inclusive conversei até com a minha esposa sobre isso, se falaria, se não falaria, mas Deus mandou eu falar. Como você vai entender, vai depender de você, do Espírito Santo falar para você. Mas olha só, eu tive um sonho essa semana, que eu estava num campo, era um gramado muito verde, bonito, muitas árvores, e em volta, como se fosse uma fazenda, assim. Em volta desse gramado, todo ele em volta, tinha labaredas de fogo, da altura desse catachô aqui, mais ou menos, talvez até mais alto. Aquela labareda que girava, só em volta do campo. E no campo onde eu estava, chovia. No campo onde eu estava, tinha chuva, chovia muito. E de repente, foram chegando mais algumas pessoas, muitas delas daqui, da nossa congregação, muitas delas estão aqui nessa noite, muitas não estão, mas muitas estão. E aquelas pessoas foram chegando e parando, cada uma em um ponto daquele campo, inclusive parecia que até lá estavam respeitando o distanciamento, que tinha uma distância entre um e outro, por incrível que pareça, até no sonho, né? Até no sonho, mas era assim, a realidade do sonho foi essa. E Deus, depois que aquelas pessoas chegaram, Deus falou para mim, e Ele me colocou nas minhas mãos um instrumento, e agora não se assustem, o instrumento era como se fosse um rêmio, como se fosse um chicote. Amados, prestem bem atenção nisso. E Deus então disse, mas Senhor, o que eu faço com esse instrumento que o Senhor colocou nas minhas mãos? Ele falou, bate ao lado de cada uma dessas pessoas. Não era para bater nas pessoas, era para bater ao lado de cada uma. E eu fiz isso. E cada vez que eu batia aquele reino no chão, ao lado daquela pessoa, levantava do lado dela uma labareda de fogo também, que ia subindo, ia girando, ia girando. Você pode perguntar, e daí? E daí que Deus disse para mim, que na realidade aquela batida, e aquele fogo que saía, semelhante ao que estava fora, embora lá fosse mais alto, nas pessoas era mais ou menos essa altura aqui, um pouco mais baixo que esse púlpito aqui, para você entender.
saía aquela labareda do lado da pessoa e ficava girando ali do lado da pessoa. E Deus falou para mim que Ele estava mandando fazer isso porque era uma alerta para nós. Que muitos de nós estamos muitas vezes na igreja, mas nós não estamos com o nosso coração em Deus. Guarde para ti isso. Guarde para você que está me assistindo aqui pela internet. É para você também, que não está aqui nessa noite. Preste bem atenção, Deus está alertando a nós. Deus é Deus, como nós cantamos aqui. E Ele está alertando a nós através desse sonho, amém? Amém. Agora, não é mais, a responsabilidade não é mais minha. Eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. Como você vai receber? Se você vai crer, se você não vai crer, como que você vai entender? Não é um problema meu mais. É você com Deus, através do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Vamos lá então. A mensagem é: em Deus e só nele eu tenho vitória. Versículo Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deixa eu ver como é que está aqui. É a mesma versão. Glória a Deus. Tem algumas versões que diz: posso tudo naquele que me fortalece. Aqui está muito bem claro quem é aquele, né? Quem é ele. Aqui a Bíblia, essa versão está escrito: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Amém. Amados, isso nos leva a pensar o seguinte: o Adilson foi usado por Deus na abertura desse culto para confirmar mais uma vez a palavra que nós íamos trazer nessa noite. Nós não conversamos nenhum dia essa semana. É ou não é, Adilson? O Senhor está nesse lugar, amados. O Senhor está na direção de tudo aqui nessa noite, inclusive da tua presença. Você está aqui nessa noite porque Deus proveu para que você estivesse aqui. Eu estou falando agora desse lugar. Você está nesse lugar nessa noite porque Deus te trouxe aqui. Amém? Creia nisso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Volta um pouquinho para o 12. Essa passagem aqui, enquanto você volta ali para o versículo 12, é Paulo agradecendo, na verdade, a igreja de Filipos por muitas dádivas, por muitas ofertas que foram dadas a ele no momento em que ele estava em muita dificuldade. Então Paulo está fazendo aqui, esse é o texto, ele está fazendo aqui um agradecimento à igreja de Filipos por conta disso. O 12 diz assim, ó: sei, preste atenção, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído para ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse é o versículo 12, amém? Amém. E me chama muito a atenção, e eu quero trazer isso para você também nessa noite, porque aqui diz assim, ó, primeira parte do versículo, só para ler aqui: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Até aqui eu quero comentar com vocês nessa noite. Amém? Que esse versículo que nós demos anteriormente, de Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, todos nós falamos. Muitas vezes no dia a dia nós falamos isso. Muitas vezes nós falamos para as pessoas e temos que falar, é a palavra de Deus. Mas quando eu fui preparar essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu tive o cuidado de esmiuçar um pouquinho mais em relação a isso. E aonde ele fala aqui, ó: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Estou instruído. O que na verdade está dizendo nessa palavra estou instruído? Estou preparado. Amém? Mas veja para que nós precisamos estar preparados. E isso é só em Jesus para você alcançar. Então é muito fácil você chegar e falar: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Mas você realmente está preparado em Jesus? Você está é dentro de você. Você está preparado em Jesus? Para quê, pastor? Para enfrentar as dificuldades da vida. O que ele está dizendo no versículo 12?
que ele está instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então nós temos que estar preparados, e é só em Jesus para nos prepararmos para todas as circunstâncias, para todos os momentos da vida. Todos nós temos momentos abundantes em todos os sentidos e temos momentos de necessidades em todos os sentidos. Ora na saúde, ora pode ser financeira, ora no emocional, enfim, ora no casamento, ora na família. O que Jesus disse, que nós no mundo teríamos aflições. Ele nunca disse que seria um mar de rosa. No mundo nós teríamos aflições, mas ele também nos disse que era para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo por nós. Amém? E nós vamos estar comemorando nessa noite essa vitória na ministração da ceia. E nós vamos ter aqui nessa noite também. Então o instruído, amado, é preparado. E para nós nos preparar para essas coisas é só em Jesus. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Então se prepare em Jesus. Você quer estar preparado para tudo na tua vida? Independente de tudo que você estudou, etc. Mas o alicerce de tudo é Jesus. Amém. Nós precisamos estar em Jesus. Amém? Amém? Então estar instruído é estar preparado. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que nós mesmos, nós podemos todas as coisas. Não, de forma nenhuma. Não é em nós que nós podemos todas as coisas. É em Jesus. Se nós nos prepararmos em Jesus, aí nós vamos poder todas as coisas que estiverem no centro da vontade de Deus. Amém. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e achamos que estamos preparados, e o Senhor não nos dá, porque o Senhor não nos dá, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para ter aquilo, seja o que for. Então veja, tudo isso é uma preparação que nós temos que ter, é uma instrução que nós temos que ter na palavra do Senhor, para nós alcançarmos a vitória. Então o cristão ele deve se pautar, na verdade, na palavra do Senhor. E assim ele terá a vitória, desde que seja naquela situação a vontade de Deus. Porque Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Nunca Ele vai querer o pior. Ele sempre quer o melhor. A Bíblia, amados, é um negócio fantástico. É algo tremendo. Nós temos na Bíblia, que nós, na Adonep, nós chamamos de manual do ser humano também, porque é um verdadeiro manual do ser humano. Qualquer equipamento que você compra tem um manual. E Deus nos fez e fez um manual, que é a Bíblia. Então, quando você tiver dificuldade, estiver passando por situação, onde é que você vai buscar? No manual. Amém. No manual do ser humano que contém a palavra do Senhor. E aí você vai ser uma pessoa instruída, vai ser uma pessoa preparada para todas as circunstâncias e para todos os momentos. Mas muitas vezes nós temos o hábito de pensar que é por nós, que nós conquistamos isso ou aquilo pela nossa força, pelo nosso braço. Ledo engano. Porque se Deus não quisesse, se não estivesse, seja o que for, que você já conquistou, se Deus não estivesse afim, se Deus não estivesse entendendo que era o momento de te dar essa vitória, Ele não teria te dado. Ele poderia até te dar, mas Ele dá no momento certo. Então precisamos estar preparados para tudo. Amém. Alguém estava preparado para enfrentar uma pandemia? Alguém estava preparado? Ninguém estava preparado. Hoje, por exemplo, os próprios médicos falam que, embora a situação se agravou novamente, ela está bem grave, bem gravíssima inclusive, mas mesmo assim os próprios profissionais da medicina e da saúde falam que hoje eles já têm uma outra visão de como tratar com a situação. Porque eles viveram lá no começo e eles foram conhecendo aquilo que não era conhecido de ninguém. E hoje eles têm uma outra forma de tratar com a situação. Amém? Amém. Então não é pela tua força, não é pelo teu braço, é porque o Senhor está no comando. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Muita gente imagina que pode tudo baseado na sua força, como eu disse, na força dos seus bens, muitas vezes na sua formação,
na sua conta bancária, depositam a confiança em si. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você pode ter ouvido também alguma coisa nesse sentido. Você não é para você ser uma pessoa pessimista, não é isso que eu estou falando. Você precisa ser uma pessoa otimista, mas você precisa ser um cristão verdadeiro. Você precisa andar nos caminhos da palavra. É ela que tem a saída para tudo, é ela que tem a saída para todas as coisas. Então muita gente baseada muitas vezes na sua força, como eu disse, nos seus bens, na sua formação, na sua conta bancária, né? Às vezes a pessoa está até num nível, né? Em todas essas áreas aqui bem, aí o nariz sobe, né? Ele fica, não sei por que acontece isso, mas o nariz sobe, entende? O cara começa a olhar assim, ela, né? Eu. Você não é nada sem Deus. Mas Deus sem você e sem mim, Ele continua sendo Deus. Então, amados, o Evangelho é para se levar a sério. O Evangelho não é para se brincar. O sonho que eu passei para vocês, que eu tive, Deus está falando com alguém aqui. Espero que falando com todos. Mas Deus está falando com alguém, com certeza. Em nome de Jesus. Amém? Muita gente então imagina que pode tudo baseado na sua força, nos seus bens, na sua formação, na sua conta bancária. Mas Deus permite, queridos, muitas situações em que só dele virá a provisão. E se não for dele, não virá a provisão. Por isso que aquilo que o Adilson disse aqui, nós precisamos andar em Jesus, nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, como nós cantamos. Por isso que eu disse, preste atenção no que você vai cantar. Porque quando você pede algo e Deus não te dá, será que Ele continua sendo Deus, como nós cantamos? Que esse é o segredo do louvor. Muita gente até já questionou esse louvor, mas ele é correto, na minha visão. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, aí é que está. Ele continua sendo Deus? E Ele precisa continuar sendo o meu Deus e sendo o teu Deus. Amém? Então precisamos ter essa consciência. Deus permite então situações que só dele vem a provisão. E se não for dele, não haverá saída. Eu já compartilhei aqui em outras oportunidades. Algumas pessoas estiveram aqui quando eles estiveram aqui testemunhando. Nós temos o nosso genro, que é casado com a nossa filha mais nova, que ele teve leucemia aos 12 anos de idade. E, naturalmente, ele estava desenganado, mas ele tinha a possibilidade do tratamento através do transplante. E ele não encontrava medula. De repente, ele conseguiu uma medula de um americano, ou uma americana, eu não sei, mas alguém dos Estados Unidos que cedeu a medula para fazer o transplante. Fez toda a preparação do transplante, fez o transplante. Passado alguns dias, o médico o chamou e disse: Rodrigo, tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, qual você quer primeiro? E ele disse para o médico: eu quero primeiro a ruim, depois a boa. E o médico disse para ele: olha, fizemos o transplante, mas o teu organismo rejeitou a medula. Mas Deus, amado, Ele não tinha perdido o controle da situação. Ele não perde o controle de situação nenhuma, nunca, em momento algum. Sabe qual foi o resultado disso? Que o médico foi dar a segunda notícia para ele. E disse: olha, mas a boa notícia é a seguinte: a tua medula voltou a funcionar. A tua medula voltou a funcionar. Então, Deus permitiu aquela situação, até porque eles nem eram cristãos na época. Mas foi a partir dali que toda a família se converteu. Que toda a família veio para o Evangelho, veio para o Senhor. E ele foi curado. O caso foi levado até para seminários de medicina no exterior, na Itália, para ser estudado, e não encontraram explicação. Porque não tem explicação. A explicação é Deus. A explicação é milagre. E como tem uma outra música que diz, ninguém explica Deus, né? Conhece aquela também, né? Ninguém explica Deus. Você pode querer tentar, mas você não vai conseguir explicar Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é que sabe todas as coisas.
Deus tem o controle de todas as coisas e usa, inclusive, preste atenção nisso também, e usa, inclusive, muitas vezes, algo natural para que nós venhamos reconhecer o sobrenatural de Deus em nossa vida. Deus muitas vezes usa o natural para que nós venhamos reconhecer o sobrenatural da nossa vida. Muitas vezes é uma situação de saúde e que você precisa passar pelas mãos dos médicos, mas você se recupera. Deus usou o material para você entender que Ele estava no negócio também. Ele estava cuidando de tudo, Ele estava em todos os detalhes. Aqui a nossa pastora, que é a prova mais viva disso. Eu provo também, né? Passei por uma situação também, mas a pastora, foram 11, né? Não estou errado, 11 câncer. Está aqui essa mulher, cada vez mais bonita, né, pastor? Mais jovem, pregando e compartilhando a palavra do Senhor. Porque Deus não perdeu em nenhum momento o controle. Deus está sempre no controle. Abra lá em Salmos 20, capítulo 20, verso 7. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, tá? Prometo que não vai ser uma mensagem demorada, nós vamos passear um pouquinho. O Salmo de número 20, versículo 7, já está ali, não está ainda, mas vai estar em seguida. Em nome de Jesus, o aparelho vai funcionar ali também, vai dar tudo certo. Amém? O Salmo 20, verso 7 diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos em pé. Essa é a vida que o cristão tem que ter. Essa é a vida que nós temos que ter. Quando fala aqui, amados, uns confiam em carros, outros em cavalos, na verdade está dizendo que muitas pessoas confiam em si mesmo, em si próprio, como eu falei anteriormente, nos seus bens materiais, naquilo que ele possui, que ele adquiriu. E aí quando vem uma situação difícil, ele não sabe o que fazer. Ele fica igual aqueles passarinhos quando entra num ambiente fechado, né, Moisés? Você conhece bem passarinho, aqui na região tem muito, por sinal, né? Ele fica batendo, não é assim, se a janela estiver fechada, ele fica batendo de lado a lado na igreja aqui, se fosse aqui no caso, estou usando como exemplo. E nós, quando vem em determinadas situações, nós ficamos assim. Porque nós estamos confiando em quem? Estamos confiando no nosso braço. Estamos confiando nas coisas que nós temos. E não é por aí. A nossa vida não pode funcionar assim. Semana passada, ou retrasada, eu não lembro bem, eu estava conversando com o Lúcio, ele está aqui essa noite. O Lúcio é um empresário aqui da cidade, o nosso vice-presidente do capítulo da DUNEP. E hoje nós fomos tomar um café à tarde. Até perguntei para ele se eu podia contar. E algo, né? Mas eu sempre gosto que as pessoas concordem, porque afinal de contas nós vamos estar usando o nome dele aqui. E é uma questão ética isso também, né? E ele disse, não pode contar. É algo muito simples, querido. Mas muito simples mesmo, que para você até pode, de repente, para um ou outro aqui, pode até parecer uma bobagem. Mas quando eu estava preparando a palavra, Deus me lembrou dessa conversa que nós tivemos. Nós estávamos lá conversando sobre assuntos da associação, e de repente, isso era 4 da tarde, e de repente o Lúcio diz assim para mim, olha, antes de Jesus, faz 2 anos e meio que está com Jesus, né, Lúcio? Mais ou menos, 2 anos e meio, está com a esposa Núbia também aqui. Ele disse, eu era uma pessoa totalmente ansiosa, eu era uma pessoa que não delegava nada para ninguém, eu não conseguia delegar, eu tinha que sempre estar junto, estar cuidando. Ele trabalha no ramo de construção civil, e ele me dizia isso. Mas aí o que ele disse para mim? Mas depois que eu conheci Jesus, ele disse, hoje é possível eu estar aqui, em plena tarde, tomando um cafezinho para discutir algo sobre o reino de Deus. Que nós estávamos falando sobre o reino de Deus. Sabe por quê? Porque antes ele confiava em carros, né? Estou só parafraseando aqui, confiava em carros, confiava em cavalos, ou seja, confiava nas coisas e na força dele. Confiava na força dele. Mas um dia ele encontrou Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele teve uma oportunidade, passou 15 anos que ele não foi. Ele teve uma vez uma oportunidade em um evento, mas ele não fez diferença nenhuma para ele aquilo lá. Só que 15 anos depois ele voltou. Aleluia. E nesse retorno,
ele recebeu o Senhor como Salvador e único suficiente Salvador da sua vida. E a família toda está servindo a Cristo. Amém? É uma bênção, um homem que investe no reino, que vive uma outra vida, nós sabemos disso, né? Que tem uma outra vida. Hoje ele delega, as filhas trabalham, cada um faz a sua função. É lógico que ele é o dono, né? Ele está ali sempre, mas não existe mais aquela ansiedade, aquela coisa que parece que o coração às vezes saltar pela boca se ele não estivesse presente. E outro detalhe, Deus tem cuidado de tudo. Deus tem cuidado de tudo. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Deus precisa cuidar de tudo na nossa vida. E nós temos que ter essa humildade, que muitas vezes nós não temos, para reconhecer o poder de Deus. Para reconhecer que foi Deus que fez, Deus que está fazendo. Como eu disse para vocês, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Amém? Eu quero dar um exemplo para você aqui, só um exemplo, porque nós temos muitos, é lógico, na Bíblia. Mas esse é apenas um exemplo de humildade. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler ali 4 versículos só. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 41, o 45, o 46 e o 47. Sabe quem é esse homem que eu estou usando como exemplo de humildade na Bíblia? Nada mais, nada menos do que o rei Davi. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Olha aqui, ó. O versículo 41 diz assim, Davi falando, né? O filisteu também vinha se aproximando de Davi. O filisteu é um gigante, o Golias, todos sabem. O filisteu vinha se aproximando de Davi. E o que levava o escudo ia adiante dele. Ou seja, à frente do filisteu tinha alguém com escudo. E aí Davi começa a falar com o filisteu. E diz assim, Davi, ó. Porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Ele disse para o gigante. E aí a segunda parte do versículo ele diz o seguinte, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que tens afrontado. Então em nenhum momento Davi confiou nele, tanto é que ele recusou inclusive a armadura, ele recusou inclusive a vestimenta e as armas que foram oferecidas. Todos sabem que Davi matou o gigante com uma pedrinha, né? Então é a força do Senhor que fez isso, não foi Davi. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, ó, o 46 diz assim, Davi falando ainda, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e em toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará em nossa mão. Você está preocupado, meu amado, com a situação que você está passando? Você está preocupado? O que a palavra de Deus está dizendo? O que Davi fez? Davi entregou a guerra que ele tinha, a luta que ele tinha naquele momento, nas mãos do Senhor. E aí você diz, pode dizer, mas não foi Davi que atirou com a funda? Lógico que foi Davi. E aquilo que eu falei anteriormente, Deus usa o natural para nós aprendermos a entender e ver o sobrenatural de Deus. Imagina, vinha a espada, vinha o escudo, vinha tudo contra Davi. E Davi apenas com uma funda. Lá no Rio Grande do Sul chama-se bodoque, esse negócio, tá? Aqui é funda, lá é bodoque. Bota a pedrinha e vai. É isso aí. E foi assim que Davi venceu os gigantes. Ele aproveitou a oportunidade. E Deus, com certeza, deu a força suficiente naquela pedra para derrubar aquele homem. E se cumpriu tudo aquilo que Davi disse que ia acontecer naquele dia. Então, não esqueça disso. Você está em luta. Você está em guerra. E todo dia nós temos lutas. Entregue na mão do Senhor. Não confie em ti. Não confie em você. Não confie naquilo que você acha. Não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não. O Senhor tem a saída. O Senhor tem a vitória. Em todas as áreas da nossa vida.
Nós passamos situação financeira alguns anos atrás, onde não tinha saída aos nossos olhos. Não tinha saída. Nós não conseguíamos de forma nenhuma sair daquela situação. Eu vou resumir bem brevemente aqui. Mas o Senhor estava à frente. O Senhor proveu. Aí você vai perguntar, mas pastor, caiu dinheiro do céu? Não, em nenhum momento caiu dinheiro do céu. Mais uma vez, o material para nós reconhecermos o sobrenatural. Não, Deus deu direção. Deus deu direção. Eu lembro que eu li um livro quando estava no auge daquela situação, e até pouco tempo atrás eu nem tinha conhecimento. Depois que eu fui ter conhecimento, a minha esposa estava administrando aquilo, depois ela quis me poupar no começo, mas depois acabou tendo que passar para mim também a situação, para que nós juntos pudéssemos resolver. Aí entrou o cordão de 3 dobras, né? Eu e ela e o Senhor, e Deus foi dando a direção. Eu li um livro do pastor Jorge Linhares, que chama-se Cavando Poços. E naquela leitura do livro, Deus me deu toda a direção. E como eu devia fazer, como eu devia agir, quem poderia me ajudar naquele momento. E Deus falou, porque assim, esse é um poço, Deus falou para mim. Vão vir muitos ainda, que você não tem, que você não sabe. E de fato foi assim. Fechava um, abria o outro. Fechava um, abria o outro. Mas Deus deu a saída. Deus proveu pessoas para adquirir imóvel que nós tínhamos na época. E com aquela diferença do imóvel, nós ficamos com o imóvel próprio, mesmo assim, na transação. E naquela transação nós utilizamos aquela diferença para resolvermos aquele problema que nós não teríamos como resolver. Mas Deus proveu. Deus mandou um comprador dentro da nossa casa no sábado de manhã. A minha esposa tinha orado a Deus e disse: Senhor, é até o final do ano. Dia 16 de dezembro a pessoa apareceu ali. Dia 23 de dezembro nós fechamos o negócio. Aí Deus faz para mostrar que é Ele mesmo, não é nós. Ele faz essas coisas para mostrar. Sou eu que estou fazendo. Em janeiro do ano seguinte a gente fez a troca. E os pocinhos que ficaram a gente foi resolvendo. E em 2 anos resolvemos tudo. Glória a Deus por isso. A honra e a glória do Senhor. Amém? Vou me apurar um pouquinho aqui. Lucas, se você quiser abrir, você não precisa. Só vou fazer a menção aqui. Lucas 17, a partir do versículo 11, a palavra de Deus fala sobre a cura dos leprosos. Amém? E aí vem aquilo que foi falado na abertura do culto hoje. É um dos grandes exemplos disso, Deus. A cura dos leprosos. Amados, Jesus curou 10 leprosos. 10 ele curou. Sabe quantos voltaram para agradecer a Jesus? Um voltou. E quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes Jesus tem nos tirado de situações e nós esquecemos de agradecer a Jesus, de reconhecer que é dele, que veio dele a direção, que veio dele a provisão, que veio dele a solução para aquela situação, e nós esquecemos de voltar para agradecer a Jesus. Porque aí a situação está resolvida, aí a vida que segue, né? Mas aí daqui a pouco vem uma outra situação ali na frente. Aí mais uma vez nós vamos lembrar de Jesus. Nós temos que lembrar de Jesus todo o dia, toda hora, todo minuto, todo milésimo de segundo. Nós temos que lembrar e saber que nós dependemos de Jesus, nós dependemos do Senhor. Nós dizemos, a nossa vida é pautada pela palavra. Nossa vida não é pautada pelo que falam, pelo que dizem aí fora, por orientações até que são dadas aí fora. Nós nos baseamos na palavra do Senhor. E por isso você e eu, nós já somos vitoriosos. Amém. Só o fato de nós estarmos aqui nessa noite, nós já somos vitoriosos. Porque Jesus já obteve a vitória por nós na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E aí devemos reconhecer a Jesus. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, foi lá na emissora para a gente gravar uma entrevista. E ele começou a me perguntar algumas coisas sobre a minha carreira profissional, e eu comecei a compartilhar algumas coisas com ele muito rapidamente, assim. E eu disse para ele que ele não sabia disso, naturalmente, né? E eu disse para ele que lá em 1976, quando eu comecei a trabalhar no rádio,
Faz um bom tempo isso, né, pastor? 1976. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu lembro que eu trabalhei 9 meses sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Eu ia todos os dias aonde eu fazia mais ou menos 3 quilômetros por dia a pé, de chinela havaiana. Muitas vezes arrebentava, botava o tradicional preguinho para continuar. Ia lá no campo de futebol da cidade, fazia as matérias para trazer, para serem colocadas no ar. 9 meses eu fiz isso de graça, para aprender, porque eu queria aprender, E depois desse tempo aí sim, eu comecei uma carreira profissional realmente, em 1977, dia 1º de junho de 77. E eu estava compartilhando isso com ele. Aí em 2004 e 2008, já aqui em Brusque, muitos já sabem disso também, eu ganhei 2 prêmios a nível estadual, dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, dentro da minha função. E a cada vez que eu recebi um prêmio desses, a primeira coisa que eu fiz, eu levantei aquele troféu para o Senhor. Que de mim eu não podia. Era Deus que estava fazendo. E eu tinha recebido profecias a respeito disso, para que vocês entendam. Mas a primeira demorou 15 anos para se cumprir. Aí então, quando você recebe uma palavra, bota no seu coração. Se ela realmente vem de Deus, ela vai se cumprir. Não importa o tempo que ela vai levar, mas ela vai se cumprir. Mas eu vivo na dependência do Senhor. E tudo aquilo que acontece comigo, são muitas coisas, eu glorifico a Deus, porque é só Ele que pode resolver, é só Ele que pode fazer. Isso é diário. Isso não é uma vez ou outra, isso é diário, porque eu tenho o hábito todos os dias orar antes de entrar no meu local de trabalho, inclusive. E todos aqui trabalham, todos sabem que lidar com pessoas é uma coisa simples, uma coisa fácil. Lidar com pessoas é um negócio fantástico, né? O ser humano é um negócio fantástico, né, Moisés? Lidar com pessoas é fácil, né? Então, eu peço a direção de Deus todos os dias e a graça dele sobre a minha vida, que já está sobre a minha vida, mas para que ele renove, para que eu possa ter sabedoria e entendimento para resolver as situações. Então, queridos, só para finalizar, agora eu só vou ler, você não precisa abrir. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém. Amado, você precisa sair daqui em paz nessa noite, em paz no teu coração, porque Deus, se você pensa algo para a sua vida, Deus pensa muito mais alto do que você está pensando. Então você tem motivo para sair daqui triste? Você tem motivo para sair daqui nessa noite cabisbaixo? Deus diz que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Mas o que é necessário fazer? Andar no Senhor. Andar na rocha, firmado na rocha. Andar na palavra do Senhor. Isso é que é necessário para que nós possamos obter a vitória. E como eu disse lá no início, nós precisamos estar então instruídos, ou seja, nós precisamos estar preparados para o nosso dia a dia. Você precisa já estar preparado para aquilo que vai ocorrer quando você sair daqui. Você vai voltar para sua casa, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo, a vida continua. E nós precisamos estar preparados para as lutas do dia a dia, e elas virão, porque Jesus já disse que nós teríamos aflições. Mas não esqueça, Jesus já nos deu a vitória. Você precisa ficar firme em Jesus. Glória a Deus. Amém.